Bom, continuando comigo, a minha escolha profissional se deu, de certa forma, nunca foi meu sonho ser advogado, né? Desde que eu terminei o ensino médio, fui fazer o curso técnico em enfermagem. Antes de fazer o curso técnico em enfermagem, eu fui trabalhar no serviço pesado, fui funcionário, servente de pedreiro, trabalhando na pista. E a partir daí, a partir de trabalhar no sol, ganhando pouco e uma vida difícil para quem tinha 16, 17 anos, eu resolvi, daí por diante, passar a estudar. E é como dizem o ditado, né? Quem não aprende no amor, aprende na dor. Minha mãe é professora e me aconselhava a estudar. E eu não queria, né? Não disse, não vou estudar nada, vou estudar só passar na média, mas não me importava em seguir uma profissão. E a partir de terminar o ensino médio, passei a trabalhar nesse serviço, passei uns 6 meses e foi o tempo suficiente de refletir que a melhor alternativa era realmente estudar. Aí fiz o curso técnico em enfermagem. Quando terminei, comecei a me preparar para concursos e para fazer o Enem. Fiz um ano de turismo e durante esse ano que eu fazia o curso de turismo em Currais Novos, estudei mais ainda para fazer o Enem, que eu queria ser delegado, fazer o curso de Direito para ser delegado. E consegui entrar com a nota do Enem pelo ProUni e fazer o curso na UNP. Durante esse período do curso que eu estava fazendo, surgiu o concurso aqui de Campo Redondo e consegui passar. E hoje eu sou técnico em enfermagem aqui também. Além de advogado, eu sou técnico em enfermagem no município. E continuei, né, para terminar o curso de Direito com esse pensamento de fazer prova para delegado. Porém, quando eu me formei, não tinha um concurso para delegado e tirei a carteira da OAB. E daí por diante comecei a advogar e gostar realmente da profissão e amo o que eu faço. Foi algo que antes de entrar no curso eu não tinha em mente, mas Deus foi me moldando e hoje consigo, de certa forma, fazer aquilo que gosta, aprender a gostar no caminho e ajudar as pessoas, que é uma das coisas que a gente tem que ter em mente. Não fazer só para nós, mas ter um propósito de vida de ajudar na vida das pessoas também. E basicamente foi isso, né? A escolha da minha vida profissional, de início eu pensava em fazer concurso para uma carreira e hoje eu atuo em outra carreira diferente e sou feliz com o que eu faço. Bom, ontem eu mandei uma mensagem para minha mãe perguntando o que era que ia acontecer. Ela me falou que ia ter, pediu para eu vir e eu nem sabia o que era. Aí ontem eu perguntei o que é que vai ser perguntado. Ela disse, vai ser perguntado como você escolheu essa profissão e tal. Aí eu mandei uma mensagem para ela brincando. Eu posso dizer que foi por livre e espontânea pressão, porque bem antes, quando eu estava no ensino médio, assim como vocês, eu estava muito perdida sobre o que eu queria fazer. Eu não sabia. Quando eu estava no meu 2º ano, eu passei para Direito. Aí eu queria ir fazer Direito, sendo que eu nem tinha tanto interesse, só que eu fiquei com tanto medo de no outro ano eu não conseguir passar. Aí eu disse, não, eu queria fazer, queria deixar tudo. Aí minha mãe disse, não, vai não, você vai terminar seu ensino médio, depois você vai fazer. Se for para você passar em Direito, vai acontecer. E assim foi, né? Mas aí quando eu estava no meu último ano, eu vi uma profissão que eu não sei se todos vocês conhecem, mas é a oceanografia, que é o estudo dos oceanos. Eu fui falar isso na minha casa, levei tanto caramba, olha aí, ó. Me deu tanto caramba, sendo que eu não ia conseguir. Mas aí, como na minha família tinha esse exemplo de profissionais da odontologia, isso foi me dando, assim, uma luz em relação, porque eu sempre amei biologia, sempre foi algo que eu sempre gostei. Essa área de lidar com pessoas sempre foi algo que eu gostei. Então eu percebi que se eu fizesse esse curso, eu não ia ter muito contato com pessoas como eu gosto. Apesar de eu ir para a área da biologia, eu não ia ter aquele contato que eu gosto. Por incrível que pareça, eu e meu irmão gostam de dizer que a gente é todo ao contrário. Eu adoro falar em público, eu não gosto, mas eu gosto. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar.
Quando o paciente chega para mim, eu adoro ficar conversando com ele. Mas assim, quando eu vi que eu não ia ter essa oportunidade, eu pensei melhor, disse, não, eu acho que isso pode ser uma coisa interessante para mim. Eu me pressionei muito no meu último ano, fiquei bem nervosa no Enem e tal, mas acabei conseguindo. E eu me encontrei no meu curso, eu gosto muito do que eu faço e eu não tenho arrependimento nenhum, apesar da minha família ter colocado o dedo bem no meio da minha escolha, mas eu posso dizer que deu tudo certo no fim. Tem coisas que acontecem na vida, na hora a gente não entende o porquê, mas depois que a gente se encontra, a gente se sente realizado. E eu posso dizer isso sobre minha profissão hoje em dia. Eu não tenho nenhum arrependimento e nem nenhuma vontade de ter feito esses cursos antes. Eu até penso que se eu tivesse feito, eu não seria tão feliz como eu sou na minha profissão hoje. Então, nunca quis fazer nutrição. Não era o curso que eu queria, não tinha nada a ver. Porque embora eu pensasse na área da saúde, eu antes no ensino... Pronto. Outra coisa, eu fui fazer, a primeira vez, fui fazer o Enem, eu era muito nova. Eu tinha 15 anos, mais ou menos. E aí, quando eu entrei, eu estava com 16 anos na faculdade. Quando eu pensei em fazer o Enem, eu não tinha nem muita ideia do que eu queria. Eu pensei em fazer aquela questão, né, pelo amor, do que a gente quer. Eu queria fazer jornalismo, porque eu sempre gostei muito de ler e de escrever. Então, era uma coisa que eu achava legal. Ainda pensei em letras, mas também disseram, não faça não, que na época, né, ser professor não dava dinheiro. Hoje em dia já estou um pouco mais valorizado, graças a Deus. Mas aí, acabei dos cursos, né, que tinha, por exemplo, na Facisa, tinha nutrição. Eu pensei, enfermagem veio muito sangue, eu morro de medo, acho que não vai dar certo. Conheci uma pessoa que tinha feito fisioterapia e me disse uma experiência de que ela foi num setor de queimados e era a coisa mais horrível do mundo. Então, só de ouvir a história eu já fiquei... E aí eu pensei, né, nutrição eu acho que não vai ter muita coisa pra ver. E aí passei em nutrição aqui na Facisa e... Assim, eu tive uma grande dificuldade inicialmente porque eu vi o curso de uma forma muito técnica. E como a Ana Tereza falou, eu gosto de gente, eu gosto de falar com gente e eu acho a questão do ser humano muito complexa. É muito difícil você dizer para a pessoa, olhar para a pessoa e dizer, olha, é só você parar de comer tal coisa. Hoje, desde aquela época, eu via o quanto era complexo o ato de comer. E eu achava muito técnico a forma que alguns profissionais lidavam com a nutrição. Eu ainda pensei em fazer psicologia nos primeiros semestres do curso. E aí, só que quando chegou na área dos estágios, que eu fui para nutrição social, né, que é essa parte dos postinhos, né, do UBS, quando a gente vai lidar com pessoas mesmo, e aí eu me apaixonei pela nutrição. Eu realmente comecei a gostar da minha profissão e entender que existia um espaço para aquilo que eu acreditava dentro do meu curso, né? Inicialmente a gente pensa só na nutrição clínica, né? Pensa logo naquele nutricionista lá no consultório, atendendo. E aí eu descobri na nutrição várias outras áreas, várias outras coisas que a gente pode fazer. E eu passei a acreditar e acredito muito no poder que um bom nutricionista tem na vida de alguém, né? De mudar a perspectiva, de melhorar a relação com a comida, de melhorar a relação consigo mesmo. Então, assim, pra mim foi uma ótima escolha, né? Assim como a Andresa falou, acho que algumas escolhas mudam muito a nossa perspectiva de vida e eu acredito que o curso de nutrição mudou muito a minha perspectiva. Hoje, eu não mudaria de profissão, eu faria outros cursos para complementar o que eu sei, né? Pra juntar com o que eu sei e aperfeiçoar os meus conhecimentos na minha área. Mas, assim, eu acredito que eu fiz uma boa escolha em relação ao que naquela época eu não imaginava tanto que daria tão certo pra mim. Depois que eu terminei o curso de nutrição, eu me especializei em comportamento alimentar, que era a área que eu gostava, né? Gostava muito de ouvir gente, então fui pra uma área que eu gostava. Gostei muito de atender. Sou nutricionista aqui do município, né? Trabalhei na alimentação escolar, né? No PENAI, por algum tempo. E hoje eu trabalho na equipe multi do município, né? Faço parte junto com o Juca, do fisioterapeuta, e outros profissionais, né? Que tem fonoaudiólogo, tem outro nutricionista, enfim,
psicólogo, então é uma equipe multi que ajuda, né, na atenção básica. E sou muito feliz na minha profissão, né? Acho que a melhor coisa que tem é realmente conhecer os pacientes, escutar as histórias, poder interferir de uma forma positiva na vida dos pacientes e ver a transformação do que eu posso fazer na vida de alguém. Acho que é isso. Quando eu vi Sérgio falando da vida escolar dele, eu recordei da minha. Eu sempre costumo dizer que a fisioterapia me escolheu. Porque o que acontece? Quando eu terminei o ensino médio, diferente de vocês, minha turma não teve essa experiência de uma discussão sobre as profissões. Terminei o ensino médio um pouquinho antes de Sérgio. Aí tinha um concurso em Campo Redondo. Manhã disse, faço menos concorrido. Eu fiz e passei. Passei como gari. Nunca tive vergonha de trabalhar como gari. Até nervoso, porque não foi fácil. Chegando em casa cansado, não liguei mais de estudar. Tinha meu emprego, tinha minha renda como jovem, ninguém tinha. Aí depois fui pensando, eu digo, todo mundo consegue, eu vou conseguir. Comecei a fazer cursinho, passei em administração na UFRN e queria muito enfermagem, queria a área da saúde. Só que quando começou a nota do Enem, deu para passar em administração. Eu fui, queria ser universitário, não foi uma experiência boa. No segundo semestre, eu passei para enfermagem. A gente não tinha acesso à internet, eu só depois passou pelo de inscrição. Aqui veio o passo. Mais uma vez, enfermagem era no segundo semestre do SISU. Minha nota foi boa, eu vou voltar para a fisioterapia. Segundo semestre eu passo enfermagem. Aí foi, comecei a cursar fisioterapia, comecei a gostar do curso. Nas férias de fisioterapia eu sofri um acidente. Ao retornar desse acidente, eu retornei com amnésia. Precisei fazer fisioterapia. E tinha passado enfermagem. Aí, mas o que é que eu pensei? Eu estou com amnésia, se eu trocar de curso, possa ser que eu não consiga acompanhar o resto da turma. Aí eu fiquei em fisioterapia. Não é um curso fácil, mas fui tomando gosto e hoje em dia estou muito satisfeito. Voltei para o meu município, sou um profissional a mais no meu município, agregando valor à nossa comunidade. E estou aqui, desculpem a raiva, mas para isso. Eu fico assim, emocionada também, porque eu me lembro de tudo isso, né? Eu vi isso acontecendo, a gente escutava e assim, realmente é algo tocante no coração da gente, ver os colegas da mesma época que a gente passando e realizando os sonhos. E não é um caminho em linha reta, como vocês ouviram a fala dos outros colegas aqui, né? Até eu mudei o que eu pensava em falar, porque vocês talvez esperem que a gente chegue aqui e diga que é nosso sonho, que aconteceu do jeito que não acontece, gente, do jeito que a gente inicialmente queria. Porque tudo muda, inclusive a gente vai mudando nesse processo de fazer escolhas e as escolhas vão mudando a gente também. Então eu conheci também, eu nem reconheci quando chegou aqui, porque eu pensei, nossa, esse menino não era enfermeiro? Né? E eu lembro também da época em que Juca passou no concurso. E assim, pra gente que era jovem, era o máximo ter o seu emprego. Imagina você ser um jovem que talvez tivesse que na época já tinha 18 anos, né? Porque podia fazer o concurso. E já ter um emprego fixo na nossa cidade, que a gente sabe a dificuldade que é ter emprego. Então eu também não escolhi ser professora. Assim como todo mundo aqui que teve suas escolhas mudadas ao longo do caminho, eu também não escolhi ser professora. O que eu mais queria na vida, quando eu era uma estudante de ensino médio como vocês, era pisar no solo de uma universidade. Pelo menos pisar. E sentar num banco, nossa, ia ser o máximo. Assistir uma aula um dia. Então o que eu queria, na verdade, era poder ser uma universitária e viver essa vida de universitária que a gente via muito glamurosa pela televisão. E na realidade é só sofrimento, brincadeira. Para vocês que vão fazer a escolha de vocês, não é sofrimento assim tanto não. Tem a parte do sofrimento, tem a parte do crescimento e das realizações, né?
Então eu queria ser universitária. Eu tinha sonhos também, como todo mundo, sonhava com coisas meio absurdas, como arqueologia, que até hoje eu não sei onde se forma arqueólogo, deve ser depois de estudar história, bacharelado, não sei. Mas eu tinha esses sonhos assim, bem estrambólicos, e na realidade eu sabia que a minha escolha tinha que ser pragmática. Embora na época eu não soubesse que era pragmático, e não sabia que eu estava sendo pragmática. O que eu sabia é que eu não podia escolher algo que eu não pudesse frequentar. Se eu tivesse passado num lugar tão distante, né, eu não ia poder ir. Na época a gente tinha um ensino fundamental mais curto, de 8 anos, então a gente terminava o ensino médio com 16 anos até, algumas pessoas até mais cedo, e aí você é menor de idade, né, para estudar fora, em outra cidade bem distante. Quando eu entrei em letras eu tinha 16 anos, então eu tive que escolher ir para Currais Novos porque eu podia ir e voltar toda noite. Acabei que depois fiquei morando lá, com auxílio estudantil, fui residente, tudo, mas a minha escolha foi juntando o que eu gostava com o que eu podia fazer naquela época. O que eu gostava, eu queria ser universitária e gostava muito de ler. A vida todinha eu gostei de ler, amava os clássicos, ainda amo. Ainda leio bastante, eu gosto muito de ler até hoje. Então eu queria ir para a universidade estudar letras, que eu sabia que era um curso que explorava bastante literatura, e eu amava literatura, então com certeza pela parte do conteúdo ia dar certo para mim. Mas pela parte prática da profissão, eu sabia que era um curso de formação de professor também. E aí eu não sabia se isso ia dar certo, porque eu sempre fui muito pequena, muito tímida, muito acanhada. Eu sabia que os alunos iam me devorar viva. E tentaram, né? Tentaram. Mas eu tinha certeza que se tentasse eu ia abrir as mãos, não ia deixar. Eu ia abrir os braços e não ia deixar. Mas que eu sabia que ia ser difícil e eu não queria ser professora. Quanto mais eu pudesse retardar esse momento de ir para a sala de aula, eu acharia melhor. Eu me identifiquei muito na graduação com pesquisa. Então eu fui estudando ao longo dos 4 anos pensando, eu quero ser pesquisadora. Porque é algo que a gente não conhece muito dos cursos. As várias possibilidades de atuação, como o Sérgio falou, né? Que queria ser delegado. E tem tantas outras carreiras jurídicas. Inclusive, a gente tem uma disciplina que se chama Carreiras Jurídicas, que você vai estudar quais as possibilidades que você tem dentro do curso. Então, em letras, a gente pode ser revisor, tradutor, pode ser professor, pode ser algumas outras coisas, pesquisador. Sendo que professor é o mais comum de você encontrar emprego na sociedade, porque precisa muito, porque tem mais vagas e porque também é mais viável economicamente, para você se manter financeiramente. Você pode trabalhar como revisor, mas aí você vai depender, né, da demanda por correções, e isso é um pouco difícil de você viver só disso. Eu queria ser pesquisadora, então eu entrei em projeto de pesquisa, que é um dos pilares da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. O ensino a gente já tem, a pesquisa é através dos projetos de pesquisa para algum professor. E a extensão é o compartilhamento dos conhecimentos com a sociedade, com a comunidade. Então eu fui bolsista de iniciação científica. Isso dava um pouco também de condições de eu me manter no curso, porque eu ganhava um dinheiro para poder pesquisar e me manter no curso. Eu conseguia, assim, participar de eventos científicos, era muito bom. Esse também é um caminho bem interessante para quem quer fazer mestrado, doutorado e seguir carreira acadêmica, né, que foi o que eu também fiz. Aí depois fui para o mestrado, assim que terminei, mas aí passei também para professora do estado. Teve concurso, eu fiz, e assim, você ser aprovado num concurso não é justo, não é uma coisa que você joga fora. Eu tinha 20 anos, não tinha nem terminado o curso ainda e estava aprovada no concurso para professora do estado. Eu morria de medo, mas eu tinha mais medo ainda de ser desempregada. Então eu fui e eu gostei, ainda bem que eu fui, porque eu continuei com o que eu gostava de fazer, que era ser pesquisadora, que era pesquisar, desenvolver um projeto de pesquisa que eu tinha começado no mestrado, depois terminar esse projeto no doutorado, mas com um emprego garantido, e isso dá uma segurança, né, para você se manter, até para você se manter em outra cidade, para você continuar estudando. E além disso, foi possível conhecer os alunos, que são a melhor parte da profissão.
Eu tinha muito medo dos alunos, mas ao mesmo tempo, quando você chega numa sala de aula e vê tantas carinhas no sexto ano, assim, 30 carinhas felizes e levadas, então você fica assim, meio assim, não tem como odiar. Não tem como odiar essa profissão. É maravilhoso você ter uma interação com as crianças em que eles ficam professora, professora, professora. É muito fofo, gente. Da pesquisa, que é mais solitária, você e os teóricos, e depois você testando aquelas teorias, é muito bom também. Mas a parte de ser professora, com o contato humano, eu acho, hoje não era o que eu pensava, não era o que eu escolhi a princípio, mas pra mim foi o que pegou mais, porque futuramente, depois, em 2016, eu tava assim, em dúvidas, já exercendo a profissão há 4 anos, mas eu estava em dúvidas e eu pensei assim, vou fazer outra graduação, porque se eu gostar mais de outra área, eu posso fazer as duas coisas, ou posso mudar, como o Sérgio, né, ficou enfermeira e advogado. Isso é muito bom, gente, a gente poder fazer várias coisas que gosta, eu acho isso maravilhoso. Eu estudei Direito a metade do curso, mas na hora de escolher ser professora aqui em Campo Redondo, eu vim pra cá, né? Porque se eu já gostava de ser professora, e mais professora na minha cidade, nas minhas escolas, nas escolas onde eu estudei, onde eu me formei, esse sim, pra mim esse é o auge da minha vida. É poder trabalhar aqui na minha cidade, com os nossos alunos da nossa cidade, meus parentes e conhecidos. Então não foi uma escolha a priori, né? Não foi assim, eu quero ser professora, desde pequenininha queria ser professora. Não, eu nem pensava em ser professora. Eu queria estudar, queria conhecer um monte de assuntos diferentes, ler muitos livros e debater várias teorias. Eu tenho muito esse viés teórico. Mas quando eu me deparei com a realidade dos alunos, especialmente os alunos pequenos, de 6º ano, que são assim muito fofinhos, eu não resisti e fui ficando e hoje eu não penso em mudar de área de jeito nenhum. Eu estou muito feliz sendo professora, graças a Deus.